Hoje o tema está aí bem interessante. Eu estou assim super curiosa para conversar com a nossa amiga Raquel. Bom, a nossa convidada especial já entrou e eu já vou chamar ela aqui para se apresentar para vocês. Hoje nós temos aí uma especialista, né, na área. Oiê! Oi, Raquel! Deixa Que bom ter você aqui. Oi! Tudo bom? Tudo jóia. Olha, estava dizendo para o pessoal que hoje, assim, eu também estou super curiosa aqui para a nossa conversa, né? Esse bate-papo, que tenho certeza que será aí. E, né, estava dizendo aí para o pessoal que hoje tem aqui uma especialista para falar sobre o assunto. Nada melhor, né? Muito Se o bom. assunto é alimentação, nada melhor que uma especialista. Bom, Raquel, eu já vou te convidar aí para você se apresentar, né, para o pessoal, para a gente já ir aproveitando o tempo. Fique à vontade, Raquel, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite. Eu gostaria de agradecer muito o convite, tá, Marcela? Fico muito satisfeita. Para mim, sempre falar de alimentação é falar de estilo de vida que eu mesma sigo. Então, é muito pessoal, né? Quando a gente tem uma formação que a gente agrega não só para os outros, mas a gente vive Sim. disso. Então, para mim, é uma honra aqui poder falar para o pessoal. Muito boa noite. Eu agradeço também a participação de quem está aí, quem está entrando, tá? Eu sou nutricionista já há uns 15 anos, pelo menos. E Puxa, olha aí, tem uma longa tem uma caminhada longa aí, né? Já. caminhada. E eu atuo muito com Uhum. nutrição funcional, né? De cursos que eu tenho. A nutrição ortomolecular, uma especialização aí também. E faço muito cursos aí na área, tá? Uhum. O meu foco de atendimento é trabalhar Tá. muito com antioxidantes, uma alimentação que agrega muito valor nutricional, né? Valor celular Uhum. mesmo. Então, pensando no funcionamento do corpo. Mas é óbvio, Uhum. já entrando aí um pouco no assunto, que a alimentação, ela não é só o nutrir, né? A composição corporal, a composição química, biológica, o veículo que a gente usa, né? Eu chamo até de veículo, Sim. porque ela também é Uhum. uma relação, né, social. Então, o comer, Uhum. ele está Sim. embutido Sim. muito na questão cultural de cada região, de cada Uhum. país, de cada Verdade. Verdade. indivíduo. Então, a gente também tem que Uhum. desmistificar e separar um pouquinho aqui para depois juntar. Então, o que eu quero dizer com isso? Além do nutrir, que é uma coisa que eu amo falar, né? E Uhum. quando a gente vai falar de ansiedade, a gente tem que lembrar que bioquimicamente isso tem muita relação, né? Porque acontecem reações no nosso corpo Muita, né? quimicamente que vai Sim. descoordenar tudo isso, mas também Uhum. a gente tem que lembrar que a gente come como um ato social. Então, se a gente está Uhum. numa reunião, a gente acaba pedindo um café, uma bolachinha no trabalho. Se a gente está trabalhando, a gente sempre está Uhum. beliscando também. A gente está sempre saindo do nosso ambiente ali para poder tomar um café, não é verdade? Verdade. Aqui a gente até marca, né? Encontro com amiga. Ah, vamos tomar um café, né? A gente não marca encontro se não tiver comida, para falar a verdade, quase isso. É, é verdade, né? Marcou encontro, tem algum tipo de Tem algum comida, tipo de comida, né? uma O quanto que a comemoração, alimentação tá dentro, né? é, uma comemoração. Então a gente vai sair, a gente vai comemorar. Então a gente está fazendo aniversário, né? Vamos fazer aniversário, a gente vai comer uma pizza, a gente vai comer um bolo de aniversário. Então o Sim. comer, ele envolve tudo. A gente não vai fazer só aquelas escolhas mais Uhum. saudáveis. A gente vai se permitir também a comer ali o que a Sim. sociedade, o que está sendo embutido aí na nossa alimentação, tá? Mas que bom, muito bom que você aceitou o convite, né?
E nós pensamos, porque a ansiedade, né? Qual a relação que tem ansiedade e alimentação? Toda, né? Como você disse, a alimentação, ela faz parte da nossa vida como um todo, né? Questões sociais, tá? É a nossa vida, é vital a alimentação. E a gente sabe, né, Raquel, que nós temos vivenciado momentos aí difíceis, né, desde março, uma mudança significativa no mundo, né, na sociedade, em cada casa, e que, infelizmente, já desde 2017, os transtornos de ansiedade, eles estão em alta no Brasil. Infelizmente, nós, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós, né, somos a população de mais pessoas ansiosas no mundo. Isso eu tenho lido e realmente a gente entrou no ranking. Significativo. Infelizmente, estamos no topo, né? E isso também gera transtornos de ansiedade. Existe aí várias raízes, né, que ele pode ir. Então tem ansiedade do pânico, tem ansiedade fóbico, né, e tem também a compulsão alimentar. Né? Isso quando a gente fala já de um âmbito já mais extremo, um transtorno mesmo, a compulsão alimentar. Mas algumas pessoas, elas por ansiedade, já se alimentam inadequado. Não necessariamente tem um transtorno de compulsão alimentar, mas por causa da ansiedade se alimentam de uma forma inadequada. Né? E eu pensei, eu tenho, como psicóloga, tenho me especializado nos transtornos de ansiedade, e eu estou num trabalho, né, que se chama Jornada Saúde da Mente, que é com foco em busca de ajudar, né, a população, a sociedade a encontrar recursos para controlar a ansiedade, aprender a controlar a ansiedade no dia a dia. E a gente não pode tirar a questão alimentar, né? Porque, como você disse, a questão alimentar faz parte da nossa vida, né? E aí é o ponto que chega ao meu limite. Aí realmente eu preciso trazer nada melhor do que alguém especialista nesse assunto para nos ajudar. Né? Então, e é isso, né, Raquel? A ansiedade interfere? Ela interfere. Na forma, né? Como? Tanto na forma. E às vezes o trabalho com a psicologia vai ajudar o nutricionista e a pessoa ali, o paciente em questão, a identificar o que foi o gatilho, ou seja, onde começou. Então eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, que me faz comer mais. Ou eu entrei em desequilíbrio alimentar, numa falta de nutrientes, onde me fez desencadear essa compulsão ou ansiedade. Então pode ser. Olha que interessante, né? Raquel, então uma pessoa que ela já sempre se alimentou de uma forma inadequada, poderia considerar-se como ela aprendeu um hábito inadequado na forma de se alimentar? Poderia considerar dessa forma? Poderia considerar e muito, porque quando a gente tem um desequilíbrio de nutriente, e tudo eu posso começar também a falar sobre o nível intestinal. Então, se eu tenho um hábito alimentar ruim que foi me conduzido, ou eu fui formando ali desde nova, né? Desde os meus hábitos alimentares, até mesmo da barriga da mãe, porque aí a gente vai entrar ali na parte genética, né? Então, tudo isso pode desencadear, sim, na vida adulta ou de um adolescente, porque eu atendo muito mais, assim, eu atendo adultos jovens, tá? Então, o que a gente pega? A gente já pega esses pacientes já ansiosos. Mas a gente, quando investiga, a gente vai ver que a alimentação da infância colaborou para que também tivesse essa disfunção, principalmente de neurônios, de neurotransmissores ali na parte do nível do sistema nervoso central, que entrou em desequilíbrio, e também a nível intestinal, que vai levar a descompensações nutricionais, que vai fazer com que ela se torne mais compulsiva, ou que esse desequilíbrio a leve a consumir mais
fontes de alimentos e se torne um ciclo. Então, o que a pessoa faz? Quais são os sintomas de pessoas mais ansiosas? Então, são pessoas que comem mais doces, carboidratos, pães. Eu tenho que repetir sempre o que são carboidratos, porque eu pego no meu consultório pessoas que realmente... Hoje a gente tem de tudo na internet, mas tem pessoas que vêm com muita dúvida, né? Então, eu pego muito pessoas que vão descontar no pão, no arroz. Esses tipos de alimentos, eles, além de fermentarem e entram em desequilíbrio ali no nosso intestino, eles não são tão ricos em nutrientes que vão favorecer o contrário. Porque eles vão alimentar a questão hormonal, principalmente de insulina, que vai fazer um pico, vai ter queda. Então, a glicose desses alimentos vai mexer com esse hormônio da insulina, que vai carregar essa energia do alimento para dentro da célula, mas vai fazendo picos. Ok. E essas subidas e descidas desestimulam aí o meu corpo, né? Corrompe também receptores para nutrientes bons, como vitaminas e minerais essenciais, aí no caso de ansiedade. E que não vão conseguir chegar naquela célula para fazer a função deles. Isso também vai mexer muito, desculpa, só para concluir, vai mexer muito com nossos hormônios do cortisol. Então a gente vai ter um sono alterado, a gente pode ter desequilíbrio do sono. Isso eu posso falar assim, sono é que você vai acordar a cada hora, ou que você vai ter insônia e não tem facilidade de pegar no sono, ou você também vai ter aquela compulsão noturna, ou aquela irritabilidade pela manhã, compulsão às 4 horas da tarde, que começa nesse horário, aquela vontade do doce, depois do almoço, e por aí vai, não consegue parar. Então, todo esse desequilíbrio está envolvido com a serotonina, como eu falei, com a dopamina, com o sistema de GABA, que a gente fala aqui também, com o hormônio do cortisol. Então, é um eixo que vai entrando num ciclo que a gente precisa. Olha como que é um estruturar. ciclo, né? Você falou em algo aí fundamental, Raquel, que eu entendo que, então, já desde a primeira infância, o quanto que é essencial já esse olhar com relação à questão à alimentação. Porque já lá, desde a primeira infância, né? Porque, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, veja se é isso mesmo. Mas isso também me fez lembrar, eu tive algumas aulas também na faculdade sobre isso, quanto que a alimentação interfere, né? Por exemplo, uma criança que ela passa por fase de desnutrição, né? Você melhor para falar nisso, isso é um caos. Como é fundamental, quanto que a alimentação vai interferir nos hormônios, né, nos hormônios que geram equilíbrio nas nossas emoções. Exato, né? Exatamente. E principalmente quando é na infância, a gente tem esse desequilíbrio intestinal. Porque a maior parte da serotonina, ela é formada pelo intestino. Então, se a gente tem esse desequilíbrio desde a infância, então crianças que se alimentam muito de açúcar ou não comem muito verde, né, que a gente sabe que é importante, as frutas, né, as combinações de arroz e feijão que são importantes, essa questão da imunidade é super importante. A gente também tem que lembrar que a imunidade inata está ali também no intestino, então a gente tem que colaborar. E a falta desses nutrientes vai fazer com que seu corpo não esteja produzindo esses componentes de sistema nervoso que vai fazer tanta diferença depois, né? Principalmente falando de serotonina, a gente tem uma modulação também. Então, não é assim, eu tive esse problema na infância e eu não vou recuperar agora. Não, a gente consegue recuperar isso em qualquer fase. Idosos, que hoje vem muito agora em consulta, né? Por conta desse sistema de ansiedade e depressão que a pandemia nos trouxe. Porque tá todo mundo afetado com isso, né? Eu experimentei essa ansiedade, né? O medo. Então a gente experimentou. Inevitavelmente, todos nós, né? Todos nós, em algum momento, passamos por essa sensação, né? De insegurança, o medo. Isso.
E o que que acontece? A gente pode recuperar isso. Então, e não é difícil. Muito bom. A gente vai trabalhando ali aos poucos e chega. Então, para falar assim já da alimentação, a gente consegue modular, consegue fazer uma reversão e seguir, né? O que a gente não pode fazer nessas crises agora, que eu já vejo muitas pessoas fazendo, é restrição alimentar. Então, isso agrava ainda mais o meu perfil de ansiedade. E aí, acho que você até já sabe. Como seria essa restrição, Raquel? A restrição, assim, a pessoa fala, porque a ansiedade, ela aumenta o peso. Tem algumas pessoas que aumentam, né? Tem algumas pessoas que o estômago fecha. Isso. A pessoa, ela não consegue se alimentar, né? Tem. Mas aí, no caso, seria dessas pessoas que elas aumentam o peso? No caso, nos dois casos também, né? Mas o caso dessas pessoas que aumentam o peso, porque é muito mais comum por conta do sistema de cortisol, tá? É o que eu pego mais. Mas eu também esses dias peguei falta de libido e falta de energia, né? E a falta do apetite. Peguei já em duas mulheres, né? Duas pacientes mulheres que já veio com esses sintomas. E aí a gente não vê tanta relação com a serotonina, a gente vê uma relação com outro neurotransmissor que chama dopamina. A gente vê essa falta da dopamina, no caso. Então tá com desequilíbrio não só na serotonina como na dopamina, que vai ter esses sintomas que eu falei, de baixa de libido, alteração de sono, agitação de manhã e a falta do apetite. E para isso também a gente precisa modular. E tem coisas aqui que eu separei já para a gente poder... Quem tiver aí na live já pega um caderno, uma canetinha. É isso aí. Então aproveitem, né? Aproveitem que hoje a Raquel veio aqui, olha, disposta para contribuir, né? E, sabe, você tocou numa questão importante aí que eu queria conversar ainda um pouco mais com você sobre isso. Algumas pessoas têm muita tendência realmente a ir para o doce, né? Principalmente quando estão ansiosas. Eu já entendi, né? E aí eu quero confirmar com você. Por que vai para o doce, né? O doce, ele gera mesmo aquela sensação de prazer, né? De relaxamento. Né? Mas, se o seu organismo está pedindo, pelo que eu entendo, me diga se realmente seria isso, pelo que eu entendo, se o organismo está pedindo muito doce, pode ser que tenha aí um alto índice de cortisol, então é como se o organismo está pedindo socorro, né? Para quem está assistindo e talvez não entenda o que é o hormônio de cortisol, é o hormônio do estresse, então é um hormônio que está muito relacionado à ansiedade, à preocupação, né? Tem essa relação, Raquel? Tem muito essa relação, muito. Tá diretamente ligado, tá? O que acontece também é que quando a gente tá na ansiedade, a gente começa a disparar, então, todos aqueles sintomas de ansiedade no corpo. E isso eleva o nosso cortisol, que é um hormônio, como você mesma disse, que faz com que a gente tenha uma ação, e uma ação rápida. Então, o corpo entende que eu preciso de uma energia, de que forma? De que maneira? De maneira rápida. Como eu consigo isso? Sim. Então, lá pela dopamina, que é o outro, sem ser a serotonina, ela ensinou o seu corpo o quê? Que os carboidratos que fornecem energia rápida são a solução, né? Os carboidratos vão ser a solução. Só que ele causa um efeito rebote, porque ele vai estimular esse outro hormônio da insulina, que vai carregar toda essa glicose para dentro da célula, vai sobrar insulina na corrente sanguínea, que também vai ativar o seu sistema nervoso a buscar mais carboidrato, porque ela ainda está livre ali, ela não foi toda utilizada, tá? Então, aí eu vou ter essa necessidade de talvez por isso que se torna, rápido, né, uma compulsão, né? compulsão. Porque não supre, né? Como você está dizendo. E aí, o que acontece? O que as pessoas mais gostam para suprir? Chocolate.
Uhum. Por quê? Sim. O cacau, só que aí há um disparate, né? O cacau em si, ele fornece muito triptofano, que vai produzir a serotonina, que vai trazer essa calma, essa estabilidade na ansiedade. Olha que interessante. Mas não é qualquer chocolate. O problema é que a gente vai buscar o chocolate que tem muito açúcar. Então, o que eu acabei de falar? A insulina vai ser estimulada e vai formando um ciclo. Porque tem a serotonina vai ser produzida a partir dali daquele chocolate, porém ele está carregado de açúcar, que faz esse ciclo continuar. Então, você tem um prazer momentâneo. E aí você não cessa com apenas um chocolate. Você quer comer chocolate todos os dias no período da ansiedade. Todos os dias. Todos os dias. E você porque não come só um pedacinho. Você vai comer a barra toda. Sim. Teve alguém aqui, eu não consegui ver o nome, mas que ela colocou o pudim. É o preferido dela, né? Nós estamos falando de doce aí, e ela falou pudim. Teve alguém também, Raquel, que perguntou se você atende convênios. Então, acho que seria... Talvez outras pessoas tenham dúvidas também, gostariam de saber. Tá. Eu atendo convênios, sim, mas não é aqui em Jundiaí. É em Francisco Morato. Então, quem é de Francisco Morato pode me procurar lá, que eu atendo convênio por lá. Aqui em Jundiaí eu não consigo fazer ainda esse tipo de atendimento. E é um atendimento diferenciado, tá? Infelizmente, o particular, eu até falo para quem tem... Mas a gente consegue acompanhar, só que não vai ter aquela atuação do tratamento de uma maneira muito mais eficaz ou num período ali menor, tá? A gente precisa de muito mais consultas pelo convênio para chegar num tal determinado objetivo por conta de tempo ali da consulta, tá bom? Entendo. Também a Lidiane, ela é psicóloga, ela está nos assistindo, né? Inclusive foi ela que fez essa pergunta, e ela diz o quanto que é fundamental esse trabalho multidisciplinar, né? Olha o quanto que é essa comunicação entre as áreas, né? É fundamental, porque a gente é um todo, né, Raquel? Então, de fato, esse trabalho multidisciplinar só favorece mesmo o paciente, cliente, né? Quem falou sobre o pudim foi a Gil. A Gil, sim, a live vai se for a Gil que eu conheço... eu acho que a Gil deve ser, sim, dos seus contatos, aí. Seja bem-vinda, viu, Gil, aqui com a gente. Como eu falei da dopamina, que vai lembrar das nossas preferências alimentares, ela faz associação com o pudim, mas aí pode ser qualquer tipo de doce, porque o açúcar também traz essa compensação, né? Para a serotonina aí. Mas é a falta de carboidratos bons. A gente tem que acostumar a comer carboidratos, né? E não restringir. Então, eu tenho várias estratégias para ansiedade, não é uma só. Como você mesma disse, o indivíduo, a pessoa, ela é um sistema inteiro. Né? Ela é de crenças, de costumes, de hábitos. Então, eu tenho que investigar tudo isso e saber como atingir ali a melhor estratégia para ela. Só que falando de ansiedade, já entrando bem, assim, o pessoal que sofre com doce, eu coloco assim, olha, tem muitas estratégias. As primeiras não faça restrição. Por exemplo, eu vou entrar em dieta. Por isso que o tratamento com o psicólogo é muito importante. Porque a gente passa ali todas as orientações, mas ele precisa saber em que momento ele vai agir, como ele vai agir. Né? Em que momento ele vai como ele pode se programar para falar um não. Né? Precisa trabalhar a ansiedade, né, para conseguir seguir o tempo dela, né? O tempo de cada pessoa. O tempo de cada pessoa. Então não adianta, eu faço dieta low carb, eu faço cetogênica, eu vou fazer a dieta da sopa. Para ansiedade, eu falo assim. E acontece muito isso, né, Raquel? Pessoas que começam, né? E aí elas entram e vai com tudo, só que depois, infelizmente, regride, né? Volta a estaca zero. Isso. Porque falta esse acompanhamento, né? Essa orientação. E nesse período de pandemia, a gente não está no momento de fazer tantas restrições, eu falar assim, eu vou entrar em dieta, ai que linda.
porque você precisa de um acompanhamento, um fortalecimento para continuar, para ter constância nessa sua alimentação. Eu digo que para ansiedade é um treino, né? Eu tenho professores excelentes de nutrição que são super ansiosos e fazem estratégias ao longo da vida. É porque é uma mudança assim de hábito, é você trazer coisas que vão te fazer a não ser tão ansiosos, tá? E aí, pensando em estratégia, a gente tem várias, né? Eu libero, sim, para quem é ansioso... Deixa eu só fazer mais... Pode fazer. Mais uma pergunta. A Lidiane está perguntando se doces fitness sem adição de açúcar, qual que é a sua visão, né? O que você orienta? É aconselhável ou não é? Ó, primeira coisa, é e não é. Primeira coisa, para consumir um doce fit, a gente tem que olhar os ingredientes que fazem parte dessa receita, desse doce. O que eu não posso também? Muitas pessoas falam assim, eu vou trocar tudo pelo adoçante ou tudo por doces fitness. E aí você também ainda não fez a desestabilização do paladar doce. Então eu consumi também. E para esses tipos de alimentos, eu vou estar ingerindo um valor calórico. E se eu quero emagrecer ou ter uma melhor qualidade de vida, porque o emagrecimento está diretamente relacionado com ansiedade. Então, estudos mostram que a gente manter o nosso peso mais estável, a gente melhora a nossa questão de ansiedade, tá? Isso é questão científica mesmo. Mas, então eu não posso... O que acontece? Muitas pessoas vão para esses doces em excesso, que vai continuar viciando a tua língua mesmo, o paladar ainda no doce. Porque o adoçante em excesso, ou frutas, muito bolinho, muito ali o carboidrato, você tá também trazendo, mesmo que de maneira saudável, o excesso para tua alimentação. E esse paladar doce faz essa ligação com esses neurotransmissores que não deixa você perder o vínculo com a compulsão por doce. Vale a pena. Olhem sempre a lista de ingredientes, aprende a identificar o rótulo e a saber quais são os alimentos que estão ali, se são realmente saudáveis, tá? Porque tem muita coisa disfarçada. Ainda mais se for industrializado. Agora, se eu faço em casa, é muito melhor. A garantia de ser um doce fitness melhor. E eu acho que o caminho também tá aí. Então, se eu gosto de pudim, eu vou fazer um pudim light. Eu vou procurar uma receita que me traga... Já é um caminho, Já é um ótimo caminho. Então, vale a pena olhando fazendo essas comparações aí. Olha a dica aí, então, Gil. Comece a fazer pudim light, né? Aí, Raquel, então, que tipo de alimento, quais alimentos que você orienta que pode contribuir para reduzir a ansiedade? Existem alimentos que podem contribuir? Ou existem alimentos que aumentam, né, ou intensificam a ansiedade? Eu vou começar a falar dos alimentos que ajudam, tá? Então, alimentos que ajudam, e a gente tem que ter muita estratégia, colocar sim carboidratos de maneira fracionada na nossa alimentação. Então, eu preciso comer carboidrato para ter um bom sono, sim. Mas até que horário? Então, eu vou fazer isso no café da manhã, no almoço, eu vou ter uma boa fonte de carboidrato. Então, pode ser arroz integral, pode ser uma batata doce, a mandioca, grão de bico, lentilha, o arroz com feijão, né? Que é muito importante. Mas eu vou evitar o que também? No café da manhã, comer só alimentos que fazem a modulação para ansiedade, que é pelo menos o carboidrato. Então, se eu como pão, que é muito que eu pego lá no consultório. Então, é pão com café com leite. O leite não tem tanta proteína assim. Geralmente é o que está na mesa do brasileiro, na mesa né? do brasileiro. De manhã, o pão com café com leite. E essa combinação favorece muito mais o perfil de glicose, que vai estimular ali a insulina, por conta de ser um carboidrato, e vai fazer esse ciclo aí.
Então eu preciso de fibras no café da manhã, fonte de fibras. Então uma fruta com casca já ajuda. Ou uma fruta que acompanha alguma fibra. Então um caso de um mamão com aveia, um mamão com uma fonte de gordura, linhaça, chia, que tem ômegas, que vai ajudar também a parte da acetilcolina aqui no cérebro. Colina, que vem da gema do ovo. Então, você falou aí na chia, né? É algo que a gente não... As pessoas não falam muito, né? A gente não ouve falar da chia, né? Para que serve a chia? E olha aí, né? O quanto que ela é fundamental. Porque ela auxilia. A chia, além de uma fibra muito boa, né? É legal você hidratar nesses casos de ansiedade, mas colocar um ovo de manhã, uma proteína, mais um queijinho, para você barrar um pouco a entrada desse carboidrato. E não viciar tanto o sabor. Então, falando de café da manhã. Então, você já vai limpando essa questão do paladar. Como que a gente modula a compulsão por doce? Modulando esse paladar, fazendo o contrário. Estimulando ele com alimentos azedos ou alimentos amargos. Então, se está muito compulsiva, está com muita ansiedade, não é legal estimular logo de manhã cafeína. Então, ou troque por um café descafeinado e procure uma marca muito boa, porque no Brasil a gente não tem tão confiáveis assim, pelo menos, então a gente tem que investigar. Coloque um chá. Você teria indicação de alguma marca, Raquel? Eu tenho, mas eu não vou lembrar o nome. Quem quiser depois, manda no direct que eu envio, tá? Eu vou aceitar. Eu tomo muito café. Eu tomo café descafeinado, mas então essa sua sugestão aí de verificar a marca, ok, eu quero saber também. Depois você compartilha lá então com a gente. Alguém fez uma pergunta aqui, que daí vai passando, mas eu vou tentar achar, que é: a dieta com restrição de carboidrato, ela deixa a pessoa mais ansiosa? Pode deixar. Se não fizer com acompanhamento, vai deixar ela muito mais ansiosa. Carboidrato é fundamental para a produção também dos hormônios, né? Para dar essa energia, principalmente para a glândula da tireoide, que é uma grande atuadora aí nas regulações, né, dos hormônios e dos órgãos em geral, né? Ela atua regulando vários órgãos do corpo. Fica repetitivo, mas acho que deu para entender. Então, café piora sim, viu, Gil? A ansiedade, café piora, estimula pela cafeína. Né? E aí, não pelo que eu entendo, e tomar um café para quem... E tem pessoas, digo mais, desculpa te interromper, que tem a metabolização lenta. Vamos interagindo. Tem a metabolização lenta pro café. Sim. Isso quer dizer que lá à tarde eu vou continuar ansiosa. Eu vou continuar acelerada e ansiosa. Vai chegar à noite, os meus pensamentos, essa aceleração de pensamento não vai deixar eu dormir. Café não é uma estratégia, é uma estratégia de diminuição. Tá. Você diria tudo o que contém cafeína seria interessante para pessoa ansiosa evitar. Eliminar. Chá verde. Evitar. Chá verde, que é excelente, mas para pessoas que são ansiosas. Pessoas que têm baixa de dopamina. Os componentes aí que tem cafeína. Pessoas que têm baixa libido, baixa dopamina. Mas isso a gente tem que identificar em consulta, é bem difícil mesmo. Aí a gente já coloca o chá verde. Mas quem já tá com eu quero só deixar e tudo mais, usa aí o chá verde. Uma observação para o pessoal, né? Nós estamos fazendo essa live, contribuindo aqui, né, com orientações. Olha, excelente, muito bom essa live. Mas, gente, é muito importante. Isso não substitui um acompanhamento com o profissional. Isso não substitui, né? É muito importante a gente frisar isso para que, às vezes, as pessoas elas começam a fazer sozinha e não conseguem ter a permanência, como você diz. Porque tá faltando alguém que realmente é o profissional que pode te orientar,
né? Então, é importante ficar bem claro isso também. Tem a Fabiola, ela pergunta quantos ovos por dia, que seria o ideal por dia? Olha, não tem um cálculo exato na restrição ou na indicação da quantidade de ovos, porque a gente vai fazer uma contagem aí dos macronutrientes para cada pessoa. Então, de carboidrato X, de proteína X. Então, os ovos são uma ótima fonte de colina. Eu acho que ficando em 2 a 3 ovos, dependendo ali por dia, se a pessoa não tem... lógico que o colesterol, a maneira como eu vou preparar, tudo isso pode influenciar, mas hoje também, a gente fazendo com acompanhamento, sabe-se que o colesterol do ovo não vai influenciar tanto naquele colesterol que eu tenho. Então, dependendo da forma como eu preparo, tá? Então, de 2 a 3 aí por dia, ajuda muito. Então, por exemplo, uma pessoa que estiver com o nível de colesterol alto, aí precisa realmente de uma orientação para saber aí como que... Mas mesmo assim, eu já indico por conta da colina, que atua muito também na função de colesterol. Porque é a gema do ovo. Quando eu falo colina, busquem alimentos amarelos. Tá. E está na gema do ovo. Lógico que aí eu gosto de fazer o acompanhamento da gema com a clara, que a gente tem albumina na clara, uma proteína aí, que tem papel fundamental também para a construção do nosso corpo, regeneração. Então, é muito legal consumir sim. De manhã, então, agregar nutrientes que ajudam na ansiedade. Então, cacau em pó. De manhã, aveia. Gente, aveia, eu gosto muito de colocar uma estratégia. Vocês já viram aquela aveia adormecida, que chama overnight? Alguém aqui já viu? Não, eu não conheço. Que você coloca aveia com iogurte, põe uma frutinha ou leite vegetal, ou próprio usar um leite. Tá, eu não sabia o nome, mas né? eu já... Sim, é um pudim com de aquele aveia. iogurte natural. Pudim de chia, que falam, né, também. Porque aí você faz camadas de aveia, uma fruta, um leite, um iogurte chia, uma bebida vegetal. Então, uma bebida de amêndoas, uma bebida de castanha, uma bebida da própria aveia. E aí você deixar de um dia para o outro, ou fazer um mingau. No caso de quem tem ansiedade, eu indico sempre ou fermentação ali, uma fermentação intestinal, ou distensão. É legal não comer gelado, então dá uma aquecidinha, tá? Então fazer preparos, por exemplo, como mingau. Dá uma cozidinha na aveia, no caso, né? Dá uma cozidinha na aveia. Olha aí, pessoal, muitas dicas aí de café da manhã, saudáveis, próprios para controlar a ansiedade. Olha, e para tirar a compulsão de manhã, eu gosto de trabalhar com um nível antioxidante master. Por isso que esses shots, assim, é muito legal. Então, o limão espremido. Ah, Raquel, emagrece? Mas ele tem o poder de trazer o amargo. Então, antes de você fazer o seu café da manhã, tomar um limão espremido para quem sofre de compulsão por doce, ou o vinagre de maçã, e colocar num copinho de água e tomar, é show. É uma estratégia. Tá. O limão puro, não coloca água, só ele puro. Não, você pode misturar num pouquinho de água. Espreme um limão, suco de um limão espremido, para ir limpando essa papila já gustativa, esse paladar doce. Então, de manhã, por isso que os sucos verdes, não que eles sejam detox, suco sozinho não faz detox de nada, porque o que o nosso corpo já faz. Né? Mas ele traz esse ganho de nutrientes antioxidantes logo de manhã. Isso modula muito o nosso nível celular, mitocondrial, que dá energia, disposição e faz funcionar todo aquele componente celular da nossa célula ali. Dos mínimos. Então a gente tem que olhar para a saúde mitocondrial. Tirando o termo técnico, é trazer mais energia aí. E fazendo o seu corpo funcionar de uma maneira melhor. E de uma forma adequada.
mais energia de uma forma saudável. De uma forma né? saudável. A Fabiola está dizendo que ela vai plantar um limoeiro lá na casa dela. É isso aí, Fabiola. Faz favor. A natureza agradece. Já deixa... É verdade. Também, né? Vai contribuir em todas as formas aí. E na questão do almoço, na verdade, eu também queria que você compartilhasse principalmente o antes de dormir, né? A pessoa ansiosa, ela precisa se cuidar muito também antes de dormir. Eu fiz um vilão, né? A ausência do sono. Eu fiz até uma colinha aqui pra colocar. Gente, olha, antes de dormir. Então, não precisa tirar todo o carboidrato, mas consumir carboidratos na forma de leguminosas. Então, o que são leguminosas? Feijão, a lentilha, principalmente o grão de bico. Então, colocar o grão de bico no jantar, pelo menos algumas vezes na semana, em diversas preparações, é muito interessante, porque ele é uma rica fonte de triptofano que vai formar serotonina. Isso à noite é uma fonte de carboidrato, porque as leguminosas também são fonte de proteínas, mas também carregam carboidrato na composição. Então, para comer à noite, tirar um pouco, para quem quer emagrecer também, e para quem está sofrendo com compulsão e ansiedade, tirar um pouco desses carboidratos do arroz, do feijão, então, né, do macarrão, colocar isso no almoço. Você não vai deixar de comer. É isso que a psicologia vai ajudar a nutricionista nesse sentido. Não vai faltar. Sim. E não é para sempre. Né? É uma estratégia. E também, né, o trabalho, o trabalho também da psicoterapia é ressignificar, né? Porque quando a pessoa também ela vai para a compulsão alimentar, o sentido, né, tem alguma crença ali, tem algo que precisa de fato ressignificar. Mas, né, o profissional também da nutrição é fundamental, porque nós não vamos ter esse domínio, né, para orientar que tipo de alimentação, né, o que a gente vai trabalhar qual o seu sentido, qual o significado que você atribui a essa alimentação, né, a forma como você alimenta. E trabalhar com metas. O chocolate, eu coloco todos os dias para quem tem ansiedade. Mas, gente, sem brincadeira, eu sei que é muito difícil a pessoa falar que eu não consigo. Começa com amargo acima de 50%. Para quem come chocolate todo dia, começa a trocar. Depois, e muitos pacientes chegam para mim depois e falam assim, eu não consigo mais comer chocolate com aquela frequência. Porque você vai mudar o seu paladar. Quando você colocar aquele chocolate, o organismo ele vai acostumando, né? Você vai rejeitar aquilo. Ou você vai comer menos. Sim. Que é muito interessante. Por isso que tem Nutri, assim, que você vê, ela come de tudo. Porque ela sabe o que fazer e ela sabe que ela não vai se restringir, que ela pode comer aos poucos. E porque o paladar dela, geralmente, já modificou. Então, o açúcar, quando coloca na boca, acho que já faz o fundamental... Acho que o fundamental aí é modificar o paladar, né, Raquel? Acho que se resume nisso, né? Modificou o paladar, resolve muita coisa. Tem uma pergunta da Giliana. Me sinto muito cansada, isso tem a ver com alimentação e ansiedade? Bom, eu posso dizer que sim, alguns sintomas de ansiedade está o cansaço, né? Porque o esgotamento, a ansiedade, ela eleva o nível de cortisol. Então, a pessoa, ela está todo tempo em estado de alerta. Isso faz com que... O que é a ansiedade? Ela é uma emoção natural, que todos nós temos. Ela é fundamental para algumas situações, né? Por exemplo, amanhã tem uma prova, é a ansiedade que nos ajuda a se preocupar com isso e tomar uma ação diante disso. Vou estudar, vou me preparar. Acontece que uma pessoa que ela está ansiosa constantemente, mesmo quando não há uma situação de perigo, não há uma ameaça, não há uma situação que é nova, então o nível de cortisol ele fica lá constantemente. Isso desgasta, é uma sobrecarga para o nosso organismo. E, consequentemente, vem aí como um dos sintomas o cansaço. Então, pode sim ser um indício aí, um sinal de uma ansiedade. E agora, me diga, Raquel,
Com relação à alimentação, É. o cansaço vem com um sintoma? Vem com sintomas, sim. Pode ser um indício de Uhum. ansiedade, com certeza. Porque você não está sabendo, ou esgotamento físico em si, né? O esgotamento mental, que vai fazer esse desequilíbrio, Sim. né? Ou também tem que definir, porque a gente tem estudos, eu estudo muito a parte holística também. Então, assim, a gente tem estudo e que Uhum. esse cansaço atual agora, tá, gente? Voltado agora para a pandemia. A gente está tendo que Sim, definir prioridades a todo momento. exatamente. E aí, pessoas que já trabalham com a área da saúde, que a Gil é fono, e tá atuando, e tem filho, ou tem família, ou enfim, tá estudando, ou Uhum. tá com um projeto e parou. Essa escolha que a pessoa tem que fazer de prioridade tá muito envolvida também com a questão do cansaço. Isso vai gerando cansaço. Então, para trazer esse Sim, gás, e sim. aí muitas pessoas vão atrás dessa energia imediata por conta daquilo que você já comentou, do cortisol fica alto. Uhum. E o cortisol, ele quer Sim. energia, porque o cortisol é um hormônio que faz você sair Uhum. do lugar, né? Que vai fazer você correr para resolver alguma coisa. Sim. E isso não só pro físico, pro mental. Então ele também te coloca em estado de Uhum. alerta, que você tem que tomar definições ali, Sim. fazer escolhas rápidas. E isso gera um fôlego aí que você precisa trazer e a pessoa vai compensar onde? Café, Uhum. excesso de café, o excesso do açúcar, a falta do apetite. Sim. Excesso doce. Esse cansaço Uhum. traz esses sintomas misturados. Traz tanto Sim. a falta Né? do apetite Então, quanto o excesso do apetite. A diminuição da libido está muito mais envolvida com cansaço. uhum. E para você melhorar isso, é de fundamental trazer todos esses alimentos que depois você me fala aí que eu já cito todos que fazem um trabalho na ansiedade por conta. Quais são os nutrientes aí que a gente precisa? Triptofano, que vai formar serotonina, magnésio, que vai ajudar, complexo B, Uhum. que mais? Tirosina. Então, tem tantos nutrientes que a gente traz. Então, sardinha, os peixes em geral, mas a Uhum. sardinha em especial, tá? O atum, o salmão, mas a sardinha, ela é excelente. O grão de bico, as castanhas, em especial castanha do Pará, sim, e nozes, para quem tem cansaço, tá? É, Uhum. a couve, gente, couve tem magnésio, por isso que eu suco verde, que eu falo. Não importa a hora também, tá? É que quando a gente tá ansiosa, o ideal Uhum. é que a gente já comece o dia colocando estratégias antioxidantes no café da manhã. Ou no Uhum. jantar, Já começar o dia, né? já começar Uhum. o dia. Então, a Sim. couve, a aveia, o grão de bico, a sardinha, os peixes, peixe à noite, carne de frango, que são boas fontes de Uhum. triptofano. Tá. À noite, e evitar a carne Uhum. vermelha. A carne vermelha faz com que os receptores desses bons hormônios que a gente comentou no começo da live não se liguem. Ok. E é o que eu ia te Então, perguntar. carne de Exatamente frango isso, a no questão da carne jantar e a vermelha. carne branca. A carne Uhum. vermelha, Ok. a gente pode manter, então, no almoço e corta no jantar. Uhum. E aí deixa para Uhum. preparo Ok. muito, 2 vezes na semana no máximo no jantar. E aí também já não consome no dia, Tá. de manhã, faz essa, né? E, Só que a gente costuma e, fazer o que hoje em dia? Cozinhar muito para comer, cozinhar uma vez para repetir na próxima refeição grande, né? Então evita uhum. mesmo a E carne vermelha. você, à noite, né? Não, não que seja, não que precise cortar, né? Mas pelo menos evitar à noite. E você indicaria, Raquel, chás? Tem chás, né? Chás de camomila, chá de cidreira. Gente, chá é assim, né? Quem me conhece aí vai saber que eu Aham. vivo de chá. Chá, É, gente, chá, eu chá gosto também, cidreira, camomila. é um remédio natural. Que aí você tem muita facilidade. E Uhum, na ansiedade, gente, tem estudo científico comprovando os benefícios a curto prazo. uhum, Não é uma coisa que você precisa fazer, uhum. nossa. Mas se tá começando, Então.
tomar de 2 a 3 xícaras. Então, quais são os chás? Erva doce, por exemplo, de manhã, que já estimula pessoal, o intestino, já estimula o intestino, que já vai ajudar também. Lembra que eu falei que está muito envolvido com o intestino? Então, de manhã, chá para dormir, melissa, mulungo, essa o pessoal tem que anotar para lembrar depois, valeriana, passiflora, que é a florzinha do maracujá. Tem um que eu gosto muito, que eu sempre indico pro pessoal fazer, uma misturinha. Ou camomila, ou capim-cidreira, com mulungo e valeriana. Isso para quem tem insônia, vai dormir. Legal, legal. A melissa à noite, ela é ótima. Desculpa, para ansiedade. Eu não sei se tem mais chás aqui, que eu fui anotando rapidinho. Então, a melissa para noite é fundamental. Tem uma planta que chama... Tulsi, eu sempre esqueço. Eu tenho lá anotadinho porque eu tenho protocolo ali. Depois me pedem que eu mando. Isso é uma planta excelente, não é tão fácil de achar. Geralmente você acha em lojas de produtos naturais. E aí você, pra procurar, é maravilhoso. Mas, serve capim-limão, serve erva cidreira. Mas pra dormir à noite, pra ansiedade, melissa, mulungo, valeriana. Camomila, pra quem não tem quem tem já em casa hoje, pode já tomar o de camomila. Tá? O camomila, ele tira a... Você disse erva doce? Erva doce, de manhã, camomila. Erva doce. Erva tulsi, eu falo, ela tem um nome antes desse tulsi, que eu nunca lembro qual que é. Impressionante. Mas olha, pessoal, a nossa live, a gente vai precisar já caminhar para o final, porque senão eu fico com receio de interromper. Mas, pessoal, olha... Na próxima quarta, a Raquel vai estar aqui de novo, né? E nós vamos falar sobre depressão, a depressão e a alimentação. Então, vocês gostaram? Volta com a gente aqui, que ela vai estar aqui. Olha, super grata mesmo ao convite da Raquel. Contribuiu muitíssimo, muitíssimo. Obrigada. Eu queria dar uma dica de fazer gelinho de maracujá, da polpa do maracujá, para misturar nesses chás, porque esses chás não é fácil, não. Quando você mistura o mulungo ou valeriana, para quem conhece, sabe que é bem forte. Olha, eu confesso para você que eu não conheço esse chá. Não, eu vou procurar saber. E aí eu queria dar dica de suplementação também, que você pode buscar. Só mais uma dúvida com relação ao chá. Com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Com mel, tem pessoas que colocam com mel. Lembra que eu falei, não dá para estimular o açúcar para quem é ansioso à noite. Esse vai Olha ter aí, que pessoal, tomar... então, chá Coloca sem açúcar. limão, casca de maçã, adoce de outra maneira. O açúcar a gente vai cortando. Tem muita dificuldade? Começa com um pouquinho do mel. De acordo com a medicina tradicional chinesa, eu tô vendo aqui a pergunta da Fabiola, o açúcar corta o efeito do chá. De acordo com a medicina tradicional chinesa, eles colocam, eu acredito que eles colocam até o mel, né? Eles acreditam que não. Mas a gente tá falando de neurotransmissores que são super afetados pelo açúcar. Então não vai fazer o efeito esperado. E aí você pode mandar manipular e pessoal, tomar em cápsula. Perguntaram ali, e o mascavo? Tem o mascavo. Não. Eu praticamente só uso o mascavo, também não. Pessoal, mas assim, inicialmente é ruim, mas depois, como a Raquel falou, o paladar acostuma. Por exemplo, hoje eu já não consigo tomar chá com açúcar, não consigo. O paladar, ele vai mudando, né? Inicialmente dá aquele choque, mas permanece. Tudo também, tudo é a persistência, né? Você vai, começa, inicia e vai insistindo. Daqui a pouco seu organismo, ele se acostuma. Bom, pessoal, mas a gente realmente vai finalizar. Realmente deu o nosso tempo. Que pena, tá muito legal, né? Essa live, tá muito bom esse bate-papo. Gostei também. A última pergunta aqui,
para Fabiola, e se for açúcar de coco? Acredito, olha, Fabiola, eu acho que nem um açúcar. Olha, você pode começar com esse, porque o índice glicêmico dele é menor. Pensando, e se você não pode tomar adoçante e tudo mais, pode ser esse sim, tá? Pode começar com açúcar de coco ou açúcar de maçã, que existe. Ele tem um índice glicêmico, ou seja, lembra que eu falei no começo, ele não vai alterar tanto o hormônio da insulina? Mais alto, pra quem tá com ansiedade, gente, tudo isso já tá. É que não deu tempo de eu falar tudo. Depois manda lá no direct que eu escrevo. Sim, olha, pessoal, a Raquel ela vai participar de uma aula especial, né? Que eu estou fazendo essa jornada da saúde da mente. Então, ela vai estar lá também. Só que é um grupo fechado. Então, quem tiver interesse, me mande aí, que a gente pode ver a possibilidade de você entrar nessa aula. A gente pode ver aí, ou no início da próxima jornada, vem com a gente, que a Raquel vai estar lá com a gente também para nos auxiliar, tá bom? Raquel, agora eu vou dar o tempo para você poder aí se despedir do pessoal, talvez falar de algum trabalho seu, enfim, fique à vontade, Raquel. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que não estamos sozinhos nessa, tá? Porque eu também tô passando por um processo de bastante ansiedade. Como eu falei lá no começo, eu não tinha experimentado ainda uma ansiedade desse tipo com a pandemia, com o filho, com tarefa de escola do filho. Isso me deixa doida, né? Então, eu uso muitas estratégias dos chás, tá? Gosto muito, para quem já toma algum remédio já para acalmar, eu tenho muito acompanhamento que a gente pode fazer. E já tô vendo que já tá encerrando mesmo. Então eu só deixo aqui a minha gratidão, fico muito feliz mesmo. E se eu puder ajudar, podem me chamar, eu tô à disposição para tirar qualquer dúvida. Lembrando que eu tô fazendo sim atendimentos online também. Continuo. Isso ótimo. É uma facilidade para pessoas que moram longe. E tem dado muito Deixa certo. Seus contatos no comentário, tá? Deixa os seus contatos, a gente tem 9 segundos. Não, pra mim tá ótimo. Eu já pode mandar, procura pessoal, lá.